E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos continuar os nossos assuntos sobre a estequiometria da eletrólise. Vamos supor, imaginar que nós tenhamos uma cuba eletrolítica, tudo bem? Nesta nossa cuba eletrolítica nós temos uma solução de um sal. Então eu tenho um sal ali. Tá, mas que sal que eu tenho? Um sal de cobre. Tá, de cobre. Mas no cobre tem inox variável. Ou é mais um, ou é mais dois. De qual cobre você está falando? Do cobre 2+, que tem inox 2, certo? Então eu tenho uma cuba eletrolítica lá, certo? Eu tenho uma solução de um sal. Sal do quê? De cobre. Tá, qual cobre? Cobre 2+, tá. Já tô montando meu raciocínio, beleza, tá. E aí eu tenho uma corrente elétrica passando nessa cuba eletrolítica. Já que é eletrólise. Eletrólise é lise, quebra, eletricidade. É quebra pela eletricidade. Então eu tenho que ter necessariamente a presença de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vale 2 amperes, certo? No intervalo de tempo de 4.825 segundos. Opa! Que eu me recorde dos meus estudos de física, lá da eletricidade, quando eu tenho corrente no tempo, eu tenho por conseguinte a carga, cuja unidade é o Coulomb. Então eu já posso calcular a carga elétrica aí. Mas aguenta aí, malandro, certo? O exercício ainda te deu uma informação adicional, uma informação extra, que você pode meramente consultar na tabela periódica, né? Que é a massa atômica. Ele disse que a massa atômica do cobre vale 63,5. Tá, então recapitulando, você disse que eu tenho uma cuba eletrolítica, já que a eletrólise tem que ser uma cuba eletrolítica, tá? De uma solução aquosa de cobre 2+, que eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes, num tempo de 4.825 segundos, que a massa atômica do cobre vale 63,5, mas afinal de contas, o que você quer eu não estou entendendo. O exercício te pergunta, uma pergunta clássica e tradicional: qual é a massa, né, de cobre depositada no cátodo? Você tem que se recordar dos conceitos básicos quando nós estudamos eletrólise. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, porque ele atrai o cátion. E o cátion é positivo. Se ele atrai o positivo, ele só pode ser negativo, porque os opostos se atraem. Então o cátodo é negativo, né? É o polo negativo. E vai sofrer redução. Só lembrar do CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então ele vai sofrer redução, né? Ele vai receber os elétrons. O que eu posso entender como redução, sofrer redução? Vai receber os elétrons e vai formar um metal, que no caso, né, é o cobre metálico, né? Então os íons prata, os íons cobre, porque nós estamos trabalhando com cobre, né, vão receber os elétrons e automaticamente vai sofrer redução. E quando sofre redução, certo? Acontece a deposição de massa sobre o cátodo. E o exercício quer justamente isso, quantificar. Ele quer saber quanto, né? Qual é o valor dessa massa, né, de prata, aliás, de cobre, porque estamos trabalhando com cobre, de cobre depositada sobre o cátodo. Tá? O ânodo, por sua vez, ele é o polo positivo, porque ele atrai o ânion. Se o ânion é negativo e quem atrai o negativo só pode ser positivo, por isso que ele é positivo, ele vai sofrer oxidação, ele vai perder os elétrons, né? Vai se oxidar. Tá, então o exercício é exatamente isso. Qual é a massa de cobre, tá? Depositada sobre o cátodo. As perguntas são clássicas, são tradicionais, muitas vezes repetitivas. Não exigem tanto raciocínio da gente, é mais a estequiometria da reação, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a minha cuba a minha cuba, né? E aí o que acontece? Aqui eu tenho o cátodo, que é o polo negativo numa eletrólise,
né? E o ânodo, que é o meu polo positivo. Nunca se esqueçam disso, tá? Aqui eu tenho ele ligado aqui, certo? E aqui eu tenho o meu ânodo, tá? E aqui na solução eu tenho os meus íons cobre, tá? É cobre 2+, tá? Cuidado, cobre tem inox variável. Tô trabalhando com cobre que tem inox 2+. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, à medida em que eu tenho uma corrente equivalente a 2 ampere e um tempo de 4,825 segundos, tá? Nessas condições, né? Nessa corrente, nesse tempo, que eu posso calcular a carga, o que vai acontecer? No decorrer do tempo, o cátodo, que é o polo negativo, vai sofrer redução. E o que é sofrer redução? É receber elétrons, tá? E daí? Vai receber elétrons. Se ele vai receber os elétrons, ele vai ficar mais inchado, né? É igual quando você come. Quando você recebe comida, você não fica gordo? Cátodo é a mesma coisa. Quando recebe os elétrons, né? Ele fica gordo, fica inchado, né? Fica volumoso. Então o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou manter o cátodo do jeito que tá, negativo, tá? E o ânodo do jeito que tá, positivo, tá? Eles estão ligados aqui, ó, né, o cátodo e o ânodo. O que vai acontecer? Como o cátodo, que é o polo negativo, vai sofrer redução, ele vai receber os elétrons, ele vai ficar inchado, ó, ele vai ficar volumoso. E o ânodo, na verdade, ele fica mais reduzido. Só que não me interessa o ânodo, eu quero analisar apenas o cátodo, tá? Bom, se eu tenho a corrente e o tempo, eu consigo calcular a carga elétrica. Já que a carga, eu aprendi lá na física frente 3, é o quê? É a corrente vezes o tempo, tá? Bom, então a minha carga vai ser a corrente, que vale 2, vezes o tempo, que vale 4,825. Se você pegar a calculadora, você vai ver que essa carga vale 9.650 coulomb, né? Essa é minha carga. Tá. Agora vamos fazer a estequiometria, que é o mais importante. O que vai acontecer? Esses íons cobre vão receber os elétrons, né? E quando recebe os elétrons, deposita aqui no cátodo a massa de cobre metálico. Porque o que vai acontecer? Os íons cobre, que são os íons Cu2+, eles vão sofrer redução, vão receber os elétrons. No caso, 2 elétrons, porque a carga é mais 2, ou 2+. Então, esses íons vão receber os elétrons. Né? E quando isso ocorre, né, o nosso íon ele vai sofrer, ele se reduz, né, a cobre metálico. Quando está só seu é cobre metálico. O exercício quer saber qual é a massa desse cobre metálico que vai depositar aqui. Ele quer saber a massa que eu vou ter aqui, ó. Ele quer saber exatamente a quantidade que eu vou ter. Vamos pela estequiometria. A minha proporção estequiométrica é de 2:1, não é? Quando não tem nada é 1. Então nós colocamos 2 mols, certo? Para 1 mol. Não é isso que nós temos? Ótimo, beleza. Então, eu aprendi que quando nós trabalhamos com carga, com elétrons, eu coloco 96.500 coulomb. Né? Isso é quando você trabalha com eletricidade, 96.500 coulomb. Não é? Isso é... Tudo isso, 2 vezes 96.500 coulomb, depositarão a massa de 1 mol de cobre metálico. Então eu escrevo assim, ó, esse valor que você calcula na calculadora, né, esse valor depositarão, vou colocar assim, depositarão a massa do cobre metálico. E aí o exercício diz, uma informação extra, que a massa atômica do cobre vale 63,5 gramas, tá? Que a massa do cobre metálico é 63,5, que corresponde ao mol. Então tudo isso depositarão, né, 63,5, ó. 63,5 gramas. Bom, mas eu não tenho esse valor. Eu tenho o quê? Na verdade, eu tenho 9.650 coulomb. Então, 9.650 coulomb, né, depositam, vou colocar assim, depositam X, que é o que eu quero saber. Esse X, se você pegar a calculadora, é 3,175 gramas. Então, X vai ser o quê? 3,175 gramas, tá? Então, a massa que eu tenho aqui é uma massa de quantos?
uma massa de 3,175 gramas. Tá? É o que ele quer saber. Muito obrigado.